se liga no Sport TV, a partir de agora tem festa para o torcedor do Corinthians e, por que não, festa para o torcedor brasileiro. Mais um dos palcos da Copa do Mundo de 2014 passa a ser do torcedor. E hoje, num sábado especial, especificamente para a torcida corintiana, a Arena Corinthians abre as suas portas para receber o torcedor. Cerca de 20 mil corintianos são aguardados neste sábado, que vai reunir aproximadamente 100 nomes da história do Corinthians. Jogadores do elenco atual, jogadores que fizeram parte de um passado vitorioso, jogadores que estão na história do clube e que vão se apresentar para o torcedor do Corinthians e vão se apresentar para o torcedor brasileiro, que tem a oportunidade de visualizar a partir de agora no Sport TV o que é a Arena Corinthians, que no último mês, de forma simbólica, foi entregue ao clube, tem aproximadamente 98% das suas obras concluídas e, entre outros jogos, será a sede de abertura da Copa do Mundo no próximo dia 12 de junho, com toda a cobertura do Sport TV, o Brasil enfrentando a Croácia neste estádio, que tem capacidade para 48 mil torcedores, mas que em função da Copa do Mundo receberá mais 20 mil lugares. E você vai passeando já por dentro da Arena Corinthians. Veja que o público já é bastante significativo e se colocando na parte central. Torcedor do Corinthians mostrando ali todo o seu orgulho, sua paixão, e lá ao fundo, veja só, as arquibancadas móveis, né? Aquela parte superior, atrás dos dois gols, exatamente neste ponto, é que são os lugares das arquibancadas provisórias e que, em função de segurança, hoje não está sendo aberta ao público. São lugares, que ainda estão sendo colocados. Faltam ainda, né, colocações de algumas cadeiras para que toda essa parte, de forma a dar todo o conforto ao torcedor, seja realmente disponibilizado. O Corinthians só vai jogar de forma oficial no seu estádio no próximo dia 18 de maio pelo Campeonato Brasileiro, no confronto contra o Figueirense. E ainda então, dentro dessa necessidade de se colocar em todos os lugares à disposição da torcida, é que o espaço está fechado para este evento teste, que reúne então estes aproximadamente 100 nomes da história do Corinthians e que nós vamos acompanhar em todos os detalhes aqui no Sport TV. E para explicar para o telespectador que está nos acompanhando, serão mini partidas, 6 jogos de 15 minutos de duração e que vai ter aí então uma gama muito grande de jogadores, ex-jogadores, personagens identificados com a história do Corinthians e que definitivamente passa a ter de novo um estádio próprio a partir desse evento teste que o Sport TV mostra. Estou aqui com o comentarista do Sport TV, André Lofredo, vai trazer detalhes pra gente, vai analisar também esta festa. Enfim, é um sábado para que a gente possa conhecer também, André Lofredo, o estádio do Corinthians, o palco da abertura da Copa do Mundo. Bom dia para você, Lofredo. Bom dia, Jader, bom dia, amigos do Sport TV, é um prazer estar contigo nessa transmissão e é um prazer participar de um momento histórico para a torcida corintiana. O time volta a ter um estádio próprio, né? Até os anos 60 usou a Fazendinha, que é seu estádio. Depois, é claro, por questão de necessidade, a torcida cresceu muito, passou a utilizar o Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, como estádio, como sua casa, né? E agora volta a ter um estádio compatível com a grandeza do Corinthians, com o tamanho dessa torcida. E para a Copa do Mundo, um pouco atrasada essa entrega, né? A gente tem que deixar bem claro. Para o torcedor do corintiano, irrelevante. Se o estádio fosse entregue hoje, fosse entregue daqui um mês, daqui 2 meses, não faria diferença para o torcedor. É claro que foi um estádio preparado para a Copa do Mundo, mas para o torcedor corintiano, o prazer de utilizá-lo é muito maior do que a Copa do Mundo, porque é uma sensação de alívio. O corintiano sempre foi muito cobrado por não ter sua própria casa. Verdade. E agora tá dada a resposta aí com o estádio pronto, ainda parcialmente é verdade, mas já sendo a nova casa do Corinthians. A gente está acompanhando aí a entrada do público e a gente percebe isso, evidentemente é natural, não é, Lofredo? Essa ansiedade do torcedor corintiano, e tem muitos desses torcedores, por exemplo, que não tiveram a chance de acompanhar o andamento das obras, até em função do deslocamento, por morar longe, e que hoje, pela primeira vez, estão tendo contato com a nova casa. E por isso, há todo esse clima realmente de muita expectativa, torcedores emocionados, muita gente olhando para tudo quanto é lado para não perder um só detalhe, registrando com câmeras fotográficas
Afinal de contas, trata-se realmente da nova casa do Corinthians, onde o Corinthians vai começar a escrever a sua história a partir de hoje. É uma emoção muito grande, principalmente para todo torcedor corintiano, é uma emoção muito grande, mas para esses presentes, esses 20 mil presentes, ainda especial, mais especial, né? Porque ter o direito a participar do primeiro jogo, na verdade não um jogo oficial ainda, mas uma inauguração, um festival, né? Uma festa em que o torcedor corintiano pode ter certeza, o Corinthians não vai sair derrotado, porque é Corinthians contra Corinthians o tempo inteiro, mesmo que o Corinthians perca, o Corinthians ganha. Então é um prazer aí para esse torcedor que está chegando aí à Arena Corinthians, é algo muito especial, algo para contar para os outros torcedores que não tiveram oportunidade, algo para contar para os filhos, algo para registrar aí em fotografia e no pensamento também, na lembrança, na memória. Lofredo, a gente vai dar uma olhada agora do lado de fora, né? Porque se dentro as coisas estão praticamente acabadas, do lado de fora, as imagens que nós captamos há pouco mostram ainda que existem coisas por se realizarem, coisas para se acabarem, né? Como o entorno, a questão da chegada, do acesso do torcedor à Arena Corinthians. Nós temos esse elevado, por exemplo, que precisa ainda de um acabamento. A própria passagem do torcedor da rua para dentro do estádio é uma preocupação também, não só da empresa contratada, da construtora, mas também dos dirigentes que coordenam essas obras. Enfim, a gente percebe que ainda detalhes precisam ser acabados para que o estádio esteja plenamente entregue e pronto, para que no dia 12 de junho não tenhamos nenhum inconveniente quando o Brasil e Croácia forem se enfrentar. Até por conta dos acidentes que aconteceram, a Arena Corinthians talvez seja o estádio mais atrasado nesse momento, né? O Jerome Valk deixou bem claro, o último parafuso provavelmente vai ser apertado no momento do pontapé inicial da Copa do Mundo, né? E o entorno que a gente está vendo agora, a região de Itaquera, é uma região muito carente, é uma região distante do centro de São Paulo. O torcedor corintiano sempre foi muito cobrado porque o estádio vai ficar distante do centro, mas vale lembrar que quando o São Paulo, por exemplo, construiu o Morumbi era uma região muito distante do centro também, nos anos 60, e o acesso era difícil. Itaquera, talvez o acesso atualmente seja muito mais fácil do que era do Morumbi nos anos 60, e até os anos 80 não era muito fácil chegar no Morumbi, não. Então, essa região, ela está recebendo uma revitalização com a Arena Corinthians. Evidentemente que vai ter muito benefício para as pessoas que moram, que trabalham nessa região. Esse estádio vai trazer muitos rendimentos, lucratividade para as pessoas, benefícios, certamente contribuirá, e até por isso a Prefeitura teve interesse também na participação, o Estado, o Governo Federal, facilitando para que o Corinthians tivesse seu estádio. O sonho de milhões, o pesadelo de poucos, é o caldeirão de emoções do bando de loucos. Torcedor do Corinthians inspirado com a sua nova casa. Vamos então sentir o clima dentro da Arena do Corinthians, popularmente chamado de Itaquerão. A repórter Joana de Assis traz pra gente o ambiental, porque nesse momento tem muita festa do torcedor corintiano. Bom dia pra você, Joana. Bom dia para você, Jader, amigos do Sport TV. Olha, eu diria que o torcedor corintiano e também o amante do futebol brasileiro vai matar a saudade hoje de muita gente. Como você já destacou, estádio Arena Corinthians, estádio da Copa. Não é a primeira vez que vai rolar um jogo por aqui. Os operários responsáveis pelas obras aqui na Arena Corinthians já jogaram aqui. Foi considerado um primeiro teste, não foi um teste oficial da FIFA, assim como hoje também não é um teste oficial da FIFA, mas é considerada a abertura, a inauguração oficial dessa casa nova do Corinthians. Hoje a porcentagem, como você disse, já é de 98%. O que está faltando aí? Principalmente as obras no entorno, né? Seria um acabamento. Aqui dentro do estádio, as arquibancadas provisórias não foram liberadas, até por conta disso, hoje a carga de ingressos é reduzida a 20 mil ingressos. Os torcedores estão concentrados na parte central das arquibancadas, porque na parte de trás, a arquibancada, como a arquibancada provisória não foi liberada ainda, estão sendo colocadas os restantes das cadeiras, então a parte de baixo também não vai ter torcedor nenhum, então só os 20 mil, né, atrás do gol, nenhum torcedor. O primeiro evento teste na realidade, né, com a chancela da FIFA, vai ser no dia 18, domingo que vem, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, Corinthians e Figueirense. Aqui dentro do estádio, alguns detalhezinhos de acabamento, né, a própria sala de imprensa, a área de aquecimento dos vestiários não está 100% concluída, e os bancos de reservas que vão ser utilizados hoje pelos jogadores do Corinthians, pelos ídolos da história do Corinthians, também não é o banco de reservas com padrão FIFA, é um banco bem mais simples, de plástico, de ferro, enfim, alguns detalhes que
que ainda faltam para ser 100%, né, o número, né, da conclusão do estádio aqui do Corinthians. Jader. Obrigado, Joana. A gente está mostrando exatamente esse ponto ali dos reservas e se percebe realmente de que há, não uma improvisação, mas a colocação de bancos mais modestos para que os jogadores possam ficarem sentados ali enquanto esperam a sua vez para jogar, né, dentro da arena. É claro que isso vai ser modificado ao longo dos dias. Isso porque, como a Joana já informou e a gente trazia ainda na abertura da transmissão, no próximo final de semana, no próximo domingo, aí sim, já com o teste valendo, para ser observado pela FIFA, o Corinthians enfrenta o Figueirense no primeiro jogo oficial na sua casa, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. E é sempre bom lembrar, a gente mostra mais uma vez, né, a participação do torcedor corintiano, empolgado, emocionado com o seu estádio. Ontem ainda havia uma preocupação dos responsáveis pelo estádio do Corinthians, e eu cito especificamente o ex-presidente André Sanches, que é o responsável pela arena, uma preocupação de tratar com o torcedor do Corinthians a questão do comportamento desse torcedor dentro do estádio. Ele pediu padrão FIFA de comportamento para os torcedores, entendendo de que é preciso respeitar os seus lugares, os limites, nada de exagero para que as coisas caminhem de forma natural até a entrega total do estádio, sem nenhum incidente maior ainda, Lofredo. Pois é, tem que tomar muito cuidado para entregar esse estádio para a FIFA, da maneira que a FIFA exige. Vai ser difícil, está muito em cima da hora, mas o torcedor tem que fazer a parte dele. Depois vai ter uma adaptação, Jader. A gente não dá para esperar que o torcedor, principalmente o torcedor corintiano, com a festa que faz no estádio, seja tão ordeiro, a ponto de lugar marcado, tudo certinho. É difícil segurar, né? E aí os jogadores, já viu o Paulo Sérgio, aí o Zé Elias, né, os jogadores... Basílio passou ali, né? Todo mundo aí, jogadores que fizeram a história no Corinthians, Rafael, Ronaldo, goleiro, Rafael, goleiro também no início dos anos 80, Solito. Tem gente de todas as gerações, né? Jogadores que entraram para a história naquele título de 77, inesquecível do Campeonato Paulista. A democracia corintiana vai estar representada. Os anos 90 com os títulos brasileiros, a maior de todas as emoções, a Libertadores e o Mundial de 2012. Happy Hood corintiano também faz parte da festa. E aí o torcedor do Corinthians, nesse embalo. É a hora para extravasar, né? E os próprios jogadores, né, tão acostumados a viver situações emocionantes com a torcida corintiana, estão sentindo novamente essa emoção e tirando fotos. E o Anselmo Caparica, outro repórter do Sport TV, também acompanha nesse momento a entrada dos grandes craques da história do Corinthians em campo. Caparica, bom dia para você. Bom dia, Jader, um grande amigo ligado no canal Campeão. Estou aqui ao lado do Basílio, que vai ser um dos técnicos aí de todos esses jogos que teremos hoje. Fala um pouquinho da emoção que você está sentindo, Basílio, e também como é que serão esses jogos, por favor. Bom dia para você. Bom dia. A emoção é muito grande, né? Primeiro, do encontro dessa geração que nós estamos vendo aqui, 50, 60, 70, 80, 90 e 2000. Isso é muito gratificante. E ver a emoção desse encontro entre eles, né? E essa galera maravilhosa, a gente vai ter que sempre agradecer a eles. Como é que você se sente no estádio do Corinthians, Basílio? Me sinto muito honrado e confirmado de tudo aquilo que foi importante. Legal, tá aí o Basílio, ele que marcou talvez o gol mais importante da história do Corinthians, Jader. Tirou o Corinthians de um jejum longo naquele jogo sofrido naquela decisão empolgante, emocionante de 77 contra a Ponte Preta, Lofredo. Pois é, o Corinthians já foi campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro várias vezes, mas como o Caparica disse, talvez tenha sido o gol mais importante, o gol que aliviou o torcedor corintiano. Em 54 o Corinthians ganhou o título e só voltou a ganhar em 77 com o gol do Basílio. A gente vai, a partir de agora, mostrar todo o cerimonial que está sendo preparado antes da bola rolar efetivamente. Estamos vendo aí o grande Osmar Santos, que será conduzido para dentro do gramado pelo Basílio, né, que é um dos organizadores dessa festa, um dos responsáveis por chamar ex-atletas para que eles estivessem, então, reunidos neste grande evento. E a narração do gol do Basílio pelo Osmar Santos, né, a narração muito marcante desse gol histórico do Corinthians feito pelo Basílio. Ele, o Solito, goleiro do Corinthians nos anos 80, cumprimentando o Osmar Santos. Que, para quem não conhece, para os mais novos, né, passou por um grave acidente automobilístico nos anos 90 e que interrompeu
infelizmente interrompeu uma carreira exitosa, brilhante, de um dos maiores narradores, né, que nós temos no Brasil. E graças a Deus, para nossa felicidade, ainda vivo, né, enfrentando limitações físicas. Mas enfim, o Osmar Santos, que é um dos personagens do jornalismo esportivo do Brasil e que tem a sua história realmente marcada pela narração daquele gol específico de 1977. E os torcedores, é claro, não perdem nenhuma oportunidade para registrar a entrada dos grandes ídolos. Está ali de novo o Rafael, o goleiro Ronaldo Giovanelli. E Amada é mais um dos relacionados, Emerson Leão. Tem goleiro para todos os gostos e para todas as gerações entrando em campo nesse momento na Arena do Corinthians. E os jogadores vão sendo apresentados por posições, Lofredo. Agora vem os laterais, ó, liderado pelo Vladimir, que é o jogador que mais vezes vestiu a camisa corintiana na história do clube. Um dos representantes da democracia, né? Ao lado de Casagrande, de Sócrates, de Birubiru. Diga, Caparica. Para você ver como é democrática a festa, tem até um jogador que participou de uma parte triste da história do Corinthians, o Irã, lateral direito do rebaixamento do Corinthians em 2007. Uma parte importante também da história do clube, que começou aí a retomada, que culminou com o título mundial em 2012. Uma história de um clube vencedor e de um tamanho como é o Corinthians, não é, Lofredo? Ela é feita por vitórias, por derrotas, por alegria, por tristeza. Nada vai apagar. O Corinthians foi rebaixado, assim como o Corinthians ficou 22 anos sem conquistar um título, né? E o torcedor não esquece, o torcedor sabe da história, e aí os momentos de reconstrução passam a ser importantes também, né? Tanto o gol do Basílio, como o retorno ao Campeonato Brasileiro da primeira divisão, que lançou o Corinthians com muita força para uma conquista nacional novamente de primeira divisão, depois para a conquista da Libertadores e para novamente conquistar o Mundial. O rebaixamento foi parte relevante dessa reconstrução corintiana. A gente vai ver ali o João Paulo, né? Quem não lembra do João Paulo dos anos 80? Atuava como ponta esquerda. João Paulo foi campeão paulista em 1988 pelo Corinthians, naquele ano jogando como meio campo. Ricardinho será um dos comentaristas do Sport TV na Copa do Mundo. Ricardinho confirmado como um dos craques que vai analisar a Copa do Mundo aqui no Sport TV. É outro jogador identificado com o Corinthians. Mais uma vez Emerson Leão, Rafael Camarota, que foi campeão brasileiro com o Curitiba em 85, mas jogou no Corinthians também nos anos 80. Foi revelado nas categorias de base do Corinthians. E o encontro, né, de jogadores que não jogaram juntos, não atuaram juntos, mas que hoje tem a oportunidade nessa reunião, né, de craques da história do Corinthians, passando por diversas décadas, de se encontrarem, de confraternizarem. Vimos mais uma vez ali o Ricardinho. E a gente está vendo a numeração, né? Cada jogador com um número representando um dos títulos, né? No caso do Dinei aí, o Mundial, 2000, né? Primeiro título mundial do Corinthians. Aí 99 o título brasileiro. Título de 77. Todas as grandes conquistas do Corinthians marcadas nas camisas dos jogadores. Zé Maria, em 1970 foi campeão brasileiro, foi campeão mundial pela seleção brasileira, né? E se transferiu para o Corinthians logo depois, né? Jogava na Portuguesa e aí fez história com a camisa corintiana, marcante, um lateral direito marcante. Vimos ali o Dunga também, Lofredo, técnico, ex-técnico da seleção brasileira, e mais uma vez Ricardinho que será comentarista então do Sport TV na Copa do Mundo, hoje com os cabelos já tem um pouquinho, né? Já tem um pouquinho quando jogava, agora tomou conta. Tá aí o Ricardinho, prepare-se para ver o Ricardinho analisando, juntamente com o time de comentaristas do Sport TV, o nosso time campeão, a Copa do Mundo. E o Ricardinho tem essa história identificada. Está Alessandro hoje, diretor, né, de futebol do clube, com o Vampeta, que é um dos personagens, dentro e fora do campo. Tá ali com o Dinei, com o Edilson, essa geração, Lofredo, Vampeta, Dinei, Edilson. Esse é um time que foi bicampeão brasileiro, né? Ainda com o Ricardinho, com o Marcelinho, né? Um time fortíssimo. O outro João Paulo também, ex-jogador do Guarani, ponta esquerda também. Atuou muito tempo no futebol italiano, no Bari, né, nos anos 80, jogador de seleção brasileira. Todos os grandes craques estão reunidos e você vai acompanhando a festa de inauguração da Arena do Corinthians aqui no Sport TV. Anselmo Caparica.
A gente vai ter jogadores também do atual elenco do Corinthians, o Jadson, que não vai poder jogar amanhã, afinal ele tem toda aquela questão contratual do São Paulo, ele não pode jogar pelo Corinthians no clássico de amanhã, e também o Elias, que só vai poder fazer a estreia dele depois da Copa do Mundo, Jader. É importante, né? Esse registro, e o Elias até demonstrava uma certa ansiedade para voltar a vestir a camisa do clube. Veja ali Fred Rincon, Dunga, Vladimir. O torcedor do Corinthians vai começando a escrever de novo a história através desses jogadores que vai identificando aos pouquinhos, né, dentro do estádio. E é muito bacana da gente poder reunir num evento assim, não é, Lofredo? Jogadores que fizeram a história de um clube, tanto na alegria quanto na tristeza, como a gente vem destacando, mas de certa forma marcaram. Ah, sem dúvida. E para o torcedor mais novo, né? Poder ver alguns jogadores mais antigos que eles conhecem apenas, né, da história, nunca viram, e às vezes só por fotos também, a pessoa tem a oportunidade de ver como está aquela pessoa. O Zenon, por exemplo. Grande Zenon. Zenon ainda está com cabelo pretinho, mas desconfio que tá pintado, que faz muito tempo para ter esse cabelo pretinho aí, é difícil. Zenon foi nosso companheiro, né? No início dos anos 2000, trabalhou como comentarista do Sport TV. Ali o João Paulo mais uma vez, ao fundo o Emerson Leão. Daqui a pouquinho vai rolar a bola e eu repito, serão 6 partidas de 15 minutos cada uma envolvendo todos esses craques. Márcio Bittencourt ali à esquerda, Anselmo Caparica. Nesse momento aqui no telão está mostrando o gol do Basílio, o gol histórico do Basílio em 77. A torcida do Corinthians, claro, fica muito empolgada, gosta muito aí de ver esse gol do Basílio sempre. Todo mundo muito emocionado, Jader. Com a narração do Osmar Santos. O registro, né, do gol do Basílio, aí está o grande Rivelino. A patada atômica. Esse é um dos maiores jogadores da história do Corinthians e até do futebol brasileiro, evidentemente, né? Campeão mundial em 1970, não foi campeão pelo Corinthians. Passou todo o período da seca de títulos, né? Do jejum de títulos. Rivelino não conseguiu ser campeão pelo Corinthians. O encontro de Fred Rincon com Dunga. Dunga ainda no início de carreira jogou pelo Corinthians, primeira metade dos anos 80, né? Revelado pelo Internacional. De lá ele saiu para jogar no Corinthians. No ano de 84, depois da democracia, o Corinthians resolveu montar um super time, né? E tinha Dunga, tinha o Serginho Chulapa, Casagrande, e não deu certo. Acabou em 84 não conseguindo o título, né? Depois de 2 títulos do bicampeonato paulista 82 e 83, o time do Corinthians, que era para ser, fez diversas contratações, entre elas o Dunga, também o Serginho, acabou não funcionando. O Dunga havia sido vice-campeão olímpico, né, com a seleção brasileira em Los Angeles, e a base daquela seleção foi formada pelo time do Internacional, e dali se transferiu para o Corinthians. Veja de novo ali o Edilson, o Ricardinho sendo abraçado. Há pouco a gente viu aquele encontro, né, histórico também de Zé Maria e Rivelino, campeões do mundo com a seleção em 70, e todos os grandes craques que vão desfilar o seu talento pelo gramado da Arena do Corinthians estão nesse momento no centro do campo. Vampeta, campeão do mundo em 2002. Todos eles formando um grande círculo. O aplauso agora é para que Andrés Sanches, ex-presidente do clube e hoje responsável pelo estádio, pela arena, também chamado, né, para fazer parte desta festa toda. Andrés Sanches ali à esquerda, ao lado do presidente atual do Corinthians, Mário Gobi. Serão homenageados, assim como o ex-presidente Vicente Mateus, através da sua esposa, Marlene. Mateus, que sempre lutou para que o Corinthians tivesse um estádio em Itaquera. Nesse instante, um texto está sendo lido em homenagem a Andrés Sanches, que é o presidente que iniciou de forma efetiva a obra, né, do estádio do Corinthians, a Arena do Corinthians, isso em maio de 2011, quando aconteceu a terraplanagem deste terreno localizado no bairro de Itaquera, em São Paulo.
Mário Gobi, presidente do Corinthians, entregando uma placa em homenagem ao ex-presidente, hoje responsável pelo estádio, André Sanches. Mário Gobi sucedendo o André Sanches, inclusive, no comando do Corinthians. E todo o reconhecimento também do torcedor corintiano nesse instante. Falando André Sanches. O André Sanches faz toda uma referência com relação ao período que o Corinthians esperou, né, para ter acesso ao seu estádio, para, de uma forma bastante efetiva, poder realmente mandar os seus jogos na sua casa. E como o Lofredo bem lembrou aqui, isso aconteceu lá nos anos 50, ainda na Fazendinha, né? E a partir do crescimento da torcida do Corinthians, o estádio deixou de ser utilizado como palco de jogos, o Corinthians adotou o Pacaembu como casa e agora passa a ter de novo então um estádio próprio, a Arena Corinthians, que hoje recebe aí aproximadamente 20 mil torcedores. O Pacaembu é um estádio dos anos 40, o Corinthians fundado em 1910, teve um período muito longo jogando no seu próprio estádio. O Corinthians cresceu demais, talvez além do esperado, quando foi fundado em 1910 por pessoas humildes, se tornou esse gigante, essa potência que é hoje, e precisava de um palco maior do que o Pacaembu. O Pacaembu é um estádio aconchegante, o Pacaembu é um estádio delicioso de assistir futebol, mas já estava ficando limitado também para o Corinthians, para o tamanho da torcida do Corinthians, para o projeto do Corinthians de ter um número grande de torcedores no estádio, e também, evidentemente, que um estádio próprio alavanca rendimentos, né? E é isso que o Corinthians espera com a Arena Corinthians. E o André Sanches é o responsável pelo estádio, tanto é que há pouco retornou, né, de uma viagem ao exterior, negociando a questão do nome, né, os naming rights, e provavelmente o Corinthians possa ter como nome do seu estádio até uma empresa aérea lá do Oriente. Isso ainda está sendo negociado. O agradecimento simbolizado agora através do telão da Arena do Corinthians a Andrés Navarro Sanches, ex-presidente, hoje responsável pela nova casa. Jader. Diga, Joana. Outro detalhe importante que não ficou pronto hoje é o estacionamento, né? Por isso, a chegada ao estádio foi um pouquinho complicada, é uma experiência para o torcedor corintiano, né? Foi aconselhado que o torcedor não viesse de carro, porque iria ter a dificuldade para parar o carro. Obviamente, nem todo mundo ouviu esse conselho, então teve esse pequeno problema, porque o estacionamento é realmente uma das áreas que ainda não foi liberada. Lembrando que a Arena Corinthians vai receber 6 partidas da Copa do Mundo, além da abertura entre Brasil e Croácia, Uruguai e Inglaterra também vão jogar por aqui, Holanda e Chile, Coreia do Sul e Bélgica, e depois uma partida das oitavas de final e também uma semifinal da Copa. Muito bem, informações da Joana de Assis. André Sanches visivelmente emocionado. Todo o discurso, né? Fazendo este agradecimento público. Deve ser realmente uma conquista, uma glória para o presidente conseguir entregar, o presidente que inicia, Mário Gobi entrega, o presidente que inicia, André Sanches inicia esse projeto, porque durante a minha vida, e não só de jornalista, mas ainda como criança acompanhando futebol, eu vi umas 20 maquetes de novo estádio do Corinthians, até se realizar esse. Então sempre se lançava, o Corinthians vai fazer um estádio assim, 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 tá aqui a maquete, mas nunca acontecia. E agora, para quem realizou, deve ser realmente emocionante ter conseguido entregar essa obra. E para quem imagina que seja fácil construir um estádio próprio, exige uma negociação intensa, jogo de cintura, política, tem que ser político, inteligência. A questão financeira pesa muito e a própria evolução da obra foi muito criticada com relação aos gastos, não é, Lofredo? Evidentemente que o Corinthians ainda tem a pagar,
né? Tem financiamentos diversos, com bancos, com o próprio governo, em diversos âmbitos, mas é muito difícil fazer um estádio sem ficar pendurado. O Corinthians talvez sofra até, e tem que pagar, isso tem que ser cobrado, tem que se seguir para que o Corinthians pague principalmente a parte que foi utilizada, a parte do dinheiro que foi utilizado do governo, porque é um dinheiro nosso. Então o Corinthians tem que ser cobrado para que siga pagando seus empréstimos, mas é difícil fazer uma obra dessa sem terminar pendurado. E normalmente o torcedor corintiano fique bem atento, porque o impacto não é imediato não. Muitas vezes você tem a pagar e acaba demorando um tempo para ter resultado. Isso aconteceu, um bom exemplo é o rival do Corinthians, o São Paulo, durante o período que estava fazendo o Morumbi, sofreu muito, teve muita dificuldade no campo, né? E isso acontece com diversas equipes e pode acontecer com o Corinthians. Aí agora a Marlene Matheus, juntamente com o marido Vicente Matheus, enquanto a gente vê o César, né, ex-zagueiro do clube, aplaudindo a entrada da Marlene Matheus, ela também adotou esse estilo, de certa forma, irreverente de comandar o clube, muito enérgica, mas sabendo ser irreverente, não sei se com o talento do marido, não é, Lofredo, mas trabalhava junto com o marido, né? Teve um período da história do Corinthians que o Vicente Matheus não podia se reeleger, aí ele usou a Marlene para ser candidata e a Marlene foi presidente do Corinthians. Joana, está vendo aí uma reunião de ídolos de várias gerações do Corinthians. Como a gente disse no começo da transmissão, muita gente vai matar a saudade. Edilson, Zenon, Rincon, Basílio, Ezequiel, Wilson Mano, Zé Elias, Rivelino, Vladimir, é muita gente. Agora, uma falta bastante sentida hoje em relação ao Ronaldo Fenômeno. Ele está viajando, uma viagem profissional no Oriente Médio, portanto ele não estará presente. É a falta sentida dessa festa corintiana de hoje. O Ronaldo, nessa reta final da carreira dele e nessa reestruturação do Corinthians, foi importantíssimo, né? Foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil, com participação efetiva e demonstrando que mesmo ainda fora de forma no final da carreira, tinha um talento enorme. Então, e contribuiu, evidentemente, para realavancar o Corinthians no cenário nacional, para trazer os olhos do público, do torcedor em geral do Brasil, de volta para o Corinthians, que retornava da situação de ter sido rebaixado, de voltar da Série B para a Série A. E é importante mais uma vez ressaltar, há pouco até a imagem captou ali, né, a foto sendo tirada de jogadores que fizeram parte dos títulos brasileiros do final dos anos 90 e também do título mundial, né? Em 2000, por exemplo, Edilson e Rincon eram símbolo, né, desses títulos do Corinthians, títulos que catapultaram de vez o clube para uma outra dimensão. É importante registrar, e aí está o Alfinete, ex-lateral direito do Corinthians, jogou no Grêmio. Basílio, o autor do gol tão importante, talvez um dos mais importantes, o mais importante da história do Corinthians, foi o responsável por ligar para cada um desses ex-atletas, fazer o convite. A lista, evidentemente, foi elaborada juntamente com dirigentes, com torcedores. Foi algo pensado, pesquisado, para que pudesse realmente se mostrar a história, a evolução do Corinthians enquanto clube de futebol a partir dos anos 50, 60, 70, 80, 90 e 2000. Para você marcar personagens de todo esse período, né? E tá aí o Basílio, né, que ajudou na organização, abraçando a Marlene. O Matheus era diretor de futebol do Corinthians em 77. Tá o Palinha também, que foi jogador dessa época, Vladimir. Então, esses jogadores desse final dos anos 70 do Corinthians, essa retomada no cenário paulista depois de 22, quase 23 anos sem conquistar um título. Grande Zenon, um gentleman, né? Como o Zenon começou no Guarani, né? Que foi campeão brasileiro no Guarani, campeão brasileiro, e depois chegou o Corinthians da democracia corintiana. Excelente cobrador de faltas, um articulador o camisa 10 que jogava ao lado do Sócrates. O Sócrates 8, ele com a 10, um meio de campo fantástico. Na frente, Casagrande, o zagueiro Nenê, né? Também fazendo parte do Corinthians do início dos anos 2000, depois atuou no futebol gaúcho, jogou no Grêmio, jogou ainda no Bahia, tá ali de costas o Nenê. E a gente percebe também um pouco de emoção no rosto, né, desses atletas que não tiveram a chance, por exemplo, de atuarem num estádio próprio. Muitos deles jogando no Pacaembu, aí está Fábio Luciano. Em outras oportunidades, vestindo a camisa do Corinthians nos mais diversos estádios pelo Brasil afora, mas sem ser especificamente num estádio próprio. Imagens agora do telão, Caparica, mostrando a passagem do Corinthians pelo Pacaembu, que foi a sua casa
até bem pouco tempo e, por que não, ainda é a casa do Corinthians. Caparica. É isso mesmo, né? A torcida do Corinthians que ficou emocionada também ao se despedir do Pacaembu. Agora a gente tem essa execução do vídeo aí contando um pouco da história do Corinthians e também por onde passou o Corinthians, e daqui a pouco a gente vai ter a execução do hino nacional e também do hino do Corinthians. A gente está vendo ali os estádios que fizeram parte da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí o Parque São Jorge, no final dos anos 20, né, foi a casa do Corinthians. Durante um bom tempo, ainda com o Pacaembu em uso, já com o Pacaembu em uso, o Corinthians usou muito o Parque São Jorge. E até no final nos anos 90, tentou reutilizar o Parque São Jorge, mas era muito pequeno para o Corinthians. A torcida cresceu de uma certa forma, que tem estádio, o Corinthians tinha o Parque São Jorge como estádio, mas não resolvia, porque o torcedor do Corinthians ia tanto ao estádio e fez de gigantes como o Morumbi até o Maracanã sua casa, né, na invasão de 76, a Fazendinha era muito pequena para o tamanho dessa torcida. Que foi realmente ganhando uma outra dimensão. E é claro que o Corinthians se despediu naquele jogo do Campeonato Brasileiro do Pacaembu, mas ainda não de forma oficial. O Corinthians ainda vai mandar um ou outro jogo, né, no Pacaembu. Claro que agora diminuindo essa participação, diminuindo essa intensidade de jogos na medida em que vai ter o seu estádio próprio. E ele será do Corinthians, claro, depois da participação das seleções na Copa do Mundo. E ali a gente viu o terreno. Exato. Terreno que foi conseguido pelo Corinthians no período da administração do Vicente Mateus. E já estamos acompanhando a evolução das obras da Arena Corinthians. Joana de Assis. E nesse vídeo que mostrou desde a Fazendinha ao Pacaembu, mostrou também o estádio do Morumbi, que o Corinthians mandou diversas partidas no estádio do São Paulo também. O Corinthians, dos seus 5 títulos brasileiros, conquistou 4 no Morumbi. 4 no Morumbi, exatamente. Bem-vindos à Arena Corinthians. E o torcedor do Corinthians certamente se sente muito bem-vindo. Aliás, foram 3 no Morumbi. 90, 98 e 99. 2005 foi fora de casa e o último foi no Pacaembu, o último jogo contra o Palmeiras. Perfeito. Jader. Caparica. Agora uma homenagem ao Ayrton Senna. Tema da vitória. Grande Ayrton Senna. Falecido em 1º de maio de 1994, um dos maiores ídolos da história brasileira. Declaradamente corintiano, né? Verdade. Usava a camisa do Corinthians muitas vezes por baixo do macacão. A torcida do Corinthians tinha as bandeiras homenageando o Ayrton Senna, e ele recebe agora nesse estádio a homenagem a um corintiano ilustre que fizemos aí 20 anos, né? Completamos 20 anos da perda desse esportista sensacional que emociona o tempo todo, né? Porque é realmente algo vai além do limite da qualidade do esportista, né? A gente podia ter tido muito mais de Ayrton Senna, e ele era muito grandioso. E seria bom demais, né, ver o Ayrton por mais alguns anos ainda mostrando todo o seu talento e essa paixão não só pelo Corinthians, mas pelo Brasil, né? Acima de tudo pelo nosso país. Grandes duelos do Senna com o Nigel Mansell, com o Alan Prost. Ayrton Senna, corintiano. E o tema da vitória sendo executado na Arena do Corinthians, nesta bela homenagem que faz o clube também, talvez ao seu representante mais intenso, um dos grandes nomes da história do esporte brasileiro e mundial. Muita emoção, né? E é difícil de segurar essa emoção. Se pra gente é complicado, arrepia, né? Cada vez que a gente vê essa imagem do Senna com o tema da vitória, associando essas duas coisas, né, Alfredo? Imagina para o torcedor que tá vivendo esse momento significativo também. Para quem viveu o período do Ayrton Senna, quando toca o tema da vitória, é arrepiante. Ainda com as imagens, né? Realmente muito, muito emocionante. O torcedor não se segura, né? O torcedor realmente deixa extravasar essa emoção. E é realmente um dia especial na vida deste torcedor do Corinthians, na vida do torcedor brasileiro. Mais um estádio da Copa do Mundo sendo fogos agora, viu, Jader? Entregue. Nós estamos captando aí, Caparica, realmente esse belo espetáculo, a queima de fogos antes da bola rolar. Torcedores emocionados, e não tem como ser diferente. Você acompanhando em todos os detalhes a inauguração da Arena Corinthians.
Craques de várias gerações, daqui a pouquinho em campo. Alessandro, tá ali o Elias, né, com a camisa amarela. Lee Edson. Edu. Everton. Alcindo pegou um período meio conturbado também no Corinthians. Não foi um período de grandes vitórias, não. Jader. Papéis foram jogados para dentro do campo. Joana de Assis. Lembrando que sim, são dois treinadores, né? O Wagninho, que é o treinador de Masters do Corinthians, e o Basílio, né? Então eles são os treinadores de todas as partidas. Eles dividiram os jogos, a princípio, 5 jogos de 15 minutos e já montaram os times. Mas obviamente que quem é amigo, que é da mesma geração, quer jogar junto. E aí eles estão tentando mudar alguma coisa nessas escalações. Vai virar uma grande festa, né? Um vai invadir o jogo do outro. A gente está aguardando para poder oficializar qual que é o primeiro jogo, né? Se é 77 contra o pessoal que representa a geração vitoriosa de 2012 e a gente já confirma para vocês. Olha, eu sei que hoje se o Corinthians perder, vai ganhar. Não tem derrota para o Corinthians. O que vale é a corneta depois, né? O primeiro gol do estádio será marcado por um jogador corintiano. Verdade. E o Corinthians sairá vencedor da primeira partida. Robin Hood, também corintiano, músico, produtor, apresentador. Deu por encerrado, de certa forma, esse momento, né? Do cerimonial. A reunião de todos os jogadores que farão parte desses mini-jogos de 15 minutos. Você imagina colocar pessoal campeão de 77 contra o time campeão do mundo de 2012. Que Angular vai conseguir tirar essa foto aí. Verdade. Todo mundo junto. Diga lá, Caparica. A torcida do Corinthians agora cantando o hino do clube, Jader. Enquanto os jogadores estão reunidos, né, para a foto, haja realmente lente para buscar todo mundo. Vamos tentar captar um pouquinho do áudio da torcida do Corinthians? Salve Corinthians, na voz do Robin Hood. Todos eles agora querendo mais é jogar, né? Tá todo mundo querendo testar a qualidade do gramado. Fazer o gol, né? Fazer o gol. Primeiro, né? É evidentemente que vai valer no jogo oficial como o primeiro gol, mas para qualquer jogador desse é representativo, né? E aí o torcedor do Corinthians, empolgado, mostrando toda a sua emoção. Mais uma vez a gente vê ali Zé Maria, vai cumprimentar o presidente Mário Gobi, Ricardinho, nosso comentarista na próxima edição da Copa do Mundo, Elias, João Paulo, Luizão. Aos poucos vão se reunindo os craques das várias gerações do Corinthians. E daqui a pouquinho vai começar a rolar a bola no estádio. Teremos o pontapé inicial para essa sequência de partidas de 15 minutos. Aí está Dinei, o polêmico Dinei. Polêmico, mas ao mesmo tempo goleador, Lofredo. O Dinei, no final dos anos 90, tinha uma participação, entrava como elemento surpresa, um jogador que mudava o ritmo de partidas. Célio Silva, zagueiro campeão da Copa do Brasil em 95 pelo Corinthians. Vladimir, sempre sorridente. Vladimir, inclusive, com o mesmo rosto, né, de 20, 30 anos atrás. É impressionante como não envelhece o Vladimir. Se conseguir correr o que corria quando era jogador e teve 15 anos de carreira pelo Corinthians, sempre voando com uma forma física privilegiada, é difícil. Mas você pode esperar do Vladimir em 15 minutos, se ele tiver muita disposição. Um dos maiores laterais que nós tivemos na história do futebol brasileiro, né? Ele pegou uma fase complicada para chegar à seleção brasileira, que ele tinha rivais de um porte
excepcional, como era o caso do Júnior, na lateral esquerda do Flamengo, mesmo o Pedrinho, que jogou no Vasco, jogou no Palmeiras. Era uma fase de laterais esquerdos extraordinária do futebol nacional. Ronaldo, hoje o comentarista, abraçou ali o Rincon. Jader, Anselmo Caparica. Conversar aqui com o Ricardinho. Ricardinho, como é que você se sente aqui nesse novo estádio do Corinthians? Você que fez muita história com essa camisa. Um privilégio. Eu acho que hoje é um dia especial para a torcida do Corinthians, né? Para todos nós. Essa ideia de reunir os ex-jogadores nessa inauguração do estádio foi maravilhosa. Torcida, pena que só uma parte dela, mas o estádio maravilhoso. E que a torcida desfrute disso, que o Corinthians possa, a partir de então, não só a seleção primeiro, mas o Corinthians possa conquistar muitos títulos aqui. Você que agora faz parte do time de comentaristas do Sport TV, está empolgado para essa Copa do Mundo, Ricardinho? Seja muito bem-vindo ao canal Campeão. Obrigado, com muito prazer. Esperamos ter uma boa Copa e principalmente estar com esse time aí maravilhoso da Sport TV. Legal, obrigado ao Ricardinho. Jader. Ricardinho, Ricardo Rocha, Fernandão, William, o Capita, né? O William também passou pelo Corinthians ainda nos anos 2000, depois encerrou sua carreira, hoje trabalha como diretor do Bahia, né? São alguns dos nossos comentaristas da Copa do Mundo, Lofredo, Lédio Carmona, Maurício Noriega, enfim, se a gente for citar aqui, vai passar a manhã inteira, né? Falando do nosso time de comentaristas, porque trabalhar com essa turma aí, como é que vai ser bom demais, dessa, vai ser bom demais, experiência sensacional. Vai rolar a bola, Arena do Corinthians, hoje com 20 mil torcedores, o palco da abertura da Copa do Mundo, e faltam 32 dias para que Brasil e Croácia se enfrentem neste estádio. Aí ele, Edson. Jader. Joana de Assis. Bom, viu Elias aqui, Elias que pediu para jogar porque não se aguenta mais, voltou ao Corinthians, voltou para casa. Como é que fazer parte desse momento tão especial da história do clube, Elias, mais uma vez? Acho que é muito importante, né? É um momento histórico. Eu, como torcedor corintiano, isso daqui é uma emoção muito grande, estar na nossa casa, sentir também o carinho dessa torcida aí que tanto sofreu durante esse tempo todo e agora tem uma casa para chamar de casa, né? É um momento importante, histórico, agora é desfrutar. Seu time é bom? Já vi que você vai jogar o jogo 2, né? Dagoberto, Zé Maria, César, Calinhos, Ezequiel, Elias, Birubiru, Edu Gaspar, Marcelinho Carioca e Paulo Sérgio. Time bom, né? Tá faltando um aqui no seu time, na verdade. Tem 10 só. É tão bom que não precisa de 11. É porque eles falaram que eu vou correr por 2 hoje. Não, o time tá bom. Pra mim é uma honra estar jogando com um dos maiores jogadores da história do clube, Marcelinho. Já joguei com ele uma vez e agora prazer novamente estar jogando com ele. O Marcelinho Carioca, o Edilson, o Vampeta falaram que eles vão montar um time aí e vai ter uma surpresa. Você faz parte desse time ali? O time é bom, né? Se eles falaram, Rincon, Marcelinho, é um time que conquistou o bi-brasileiro pra gente, né? Então, tem o Mundial. A equipe boa, vou tentar fazer parte disso daí, porque eu não gosto de perder jogo, não. Mas aqui não tem jeito, né? O Corinthians ganha de qualquer jeito. Mas eu quero estar naquele que faz mais gol. Tá certo. Tá aí o Elias vivendo essa expectativa pela reestreia no Corinthians, pediu pra jogar. Além do Elias, a gente tem o Jadson aqui também. E o detalhe, enquanto a gente vê o